Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. Só teu sangue lá na cruz derramado em meu lugar. Pode a mim, Senhor, valer do pecado. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos começando nossa live nessa noite, live de estudo bíblico. Hoje, dia 19 de novembro de 2020. O ano está se acabando, né, meus queridos? Ou o ano está acabando, né? Não se acabando, o ano está acabando, está finalizando. Estamos nos últimos dias do ano 2020, que foi um ano muito atípico, um ano cheio de desafios. E nós temos nessa noite a continuidade no nosso estudo, né? 9 marcas de uma igreja saudável. Eu já comentei para os irmãos aqui, está baseado no livro do pastor Mark Dever, que é o pastor da Igreja Batista lá nos Estados Unidos, lá em Washington, pastor Mark Dever. Tem um livro maravilhoso sobre isso. 9 marcas de uma igreja saudável. E nós vamos falar hoje da terceira marca. Nós já estamos caminhando há algum tempo já falando sobre essas marcas, né, as 9 marcas. Nós falamos a primeira marca, que é a pregação expositiva, ou seja, uma igreja saudável, o pastor deve estar preocupado em que a pregação ela seja estudada, ela seja explicada e ela seja aplicada. A mensagem do Evangelho deve ser estudada, deve ser explicada e deve ser aplicada. Por isso, o método expositivo é um dos melhores métodos que nós temos para a pregação do Evangelho. A segunda marca de uma igreja saudável é a teologia bíblica. Nós estudamos isso semana passada e tem a ver com o estudo da palavra de Deus e o entendimento da sua linha histórica. Entender que a palavra de Deus tem princípio, meio e fim, e que ela fala sobre criação, queda e redenção. Essa linha precisa ser entendida para que, por meio do entendimento dessa linha histórica, se compreenda, né, os fatos, o contexto na vida dos escritores, dos homens que escreveram a palavra de Deus. Então, a teologia bíblica é muito importante para poder entender se uma igreja é saudável ou não, né? Você chegar numa igreja
O pastor deve ser preocupado com a teologia bíblica, com o estudo da teologia bíblica, para poder compreender de forma mais responsável o que os textos bíblicos querem realmente dizer. E hoje nós vamos estudar nossa terceira marca. A terceira marca de uma igreja saudável é o Evangelho. Aqui, meus irmãos, eu não quero dizer, né? Aliás, o pastor Mark Dever, no livro, ele fala, né, que não está afirmando que são apenas 9 marcas para uma igreja ser saudável. Mas, na verdade, ele definiu 9 marcas, né? Definiu 9 marcas para poder dar uma direção, né? Dar um norte para os leitores do seu livro. Então, gostaria de começar nosso estudo nessa noite, fazendo uma oração e convidando você para estar conosco nessa 1 hora que nós vamos ter de estudo da palavra de Deus. Vamos orar pedindo a Deus sua direção nessa noite em nome de Jesus. Obrigado, santo e bendito Deus, por estarmos aqui nessa noite reunidos online, meu Deus, por meio do Facebook, por meio da internet, para poder levar, Deus, o ensino da tua palavra a nossos queridos irmãos. Abençoa, Deus, a mente de cada um dos queridos que vão se aproximar. Abra, Deus, o entendimento, que cada um dos irmãos possa, Pai, em nome de Jesus, entender, possa, Deus, aplicar nas suas vidas tudo o que será falado aqui nessa noite. Que o Senhor cresça, que o Senhor venha cada vez mais ser exaltado no nosso meio e que eu diminua. Abençoa esse estudo, abençoa, Deus, o que será explicado aqui. Pedimos tua graça e misericórdia. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, meus queridos, nossa terceira marca de uma igreja saudável é a marca o Evangelho. Agora, quando pensamos na questão do Evangelho, nós lembramos do Novo Testamento, né? A mensagem do Novo Testamento, do Evangelho pregado por Jesus. E nós vimos que o Evangelho, a palavra Evangelho, significa boas novas, né? E que muitas vezes, quando olhamos para essa palavra, como prestamos atenção nessa palavra boas novas, entendemos como boas novas apenas boas notícias. Claro que o Evangelho ele vem trazer boas notícias, ele vem trazer boas notícias, mas para um contexto, para um ponto ali na história relacionado à vida humana, ok? Então, muitas vezes as pessoas confundem essa ideia de boas novas com a mensagem do Evangelho, e aí na hora de se pregar o Evangelho, só se prega coisas boas, coisas agradáveis, coisas que sejam aceitáveis pelo auditório, coisas que o povo goste, que atrai as pessoas para a igreja. Muitas vezes essas boas novas são construções, né, da mente humana e argumentos para agradar as pessoas da igreja, e ali o pastor pincela ali, milimetricamente, já calculado o que ele vai falar e o que ele não vai falar, para que o auditório se sinta bem, se sinta confortável com a pregação, com a mensagem. Então, muitas vezes se confunde evangelho e boas notícias com massageamento de ego, com pregações que exaltam o homem, que prometem coisas para o homem relacionadas ao seu tempo aqui, né? Promessas de boa vida, promessa de prosperidade, assim, de uma forma que muitas pessoas confundem, então, essas boas novas que está no Evangelho com algo que venha trazer conforto e, assim, um conforto pragmático, né? Não um conforto espiritual realizado pela pregação do Evangelho e pelo entendimento dessa pregação, mas sim um conforto produzido, calculado, né? Um conforto que é feito pela capacidade humana para poder satisfazer um grupo específico, né, de pessoas ali na igreja. Mas, na verdade, as boas novas, a gente precisa entender essa ideia de boas novas
como sendo uma mensagem que ela vem falar sobre Jesus Cristo e sobre o que Jesus Cristo realizou para esses pecadores, para as pessoas que estavam perdidas. Então, a ideia de boas novas está ligada a quê? Está ligado à raça humana, né? No caso aqui eu vou fechar nos eleitos, certo? A ideia de boas novas e evangelho está ligada aos eleitos que estavam caminhando junto com um grupo de pessoas no mundo que estavam perdidos, sem direção. E no caso aqui nós vamos lá para a Palestina, 2000 anos atrás, quando no contexto lá o que acontecia é que Israel e boa parte ali da Palestina estava sob o governo romano e as pessoas estavam passando muitas dificuldades, havia muita pobreza, havia uma cobrança de impostos terríveis ali, as pessoas pagavam altos impostos ali na Palestina, então havia uma insatisfação com o governo, havia também uma desesperança com a vida. Só para os irmãos entenderem, na época que Jesus se manifesta no deserto da Palestina como Messias, havia um grande índice de suicídio, havia um grande número de pessoas doentes espalhadas pelas ruas, pessoas morriam de qualquer coisa, havia um número muito grande de viúvas, as pessoas estavam desesperançosas, haviam pestes, doenças. O contexto da vinda de Jesus é muito parecido com o nosso dos dias de hoje. É um mundo globalizado, com uma única moeda que dominava o mundo todo. Então, naquela época, a moeda romana dominava o mundo todo, era o único governo para o mundo todo. Então, o governo da época de Jesus era o governo romano e havia muita insatisfação entre as pessoas. Então, quando nós falamos de evangelho, o que isso significa? Significa que para essas pessoas sem esperança, cheias de tristeza relacionada ao seu futuro, cheias de traumas relacionados à sua vida, pessoas que não sabem o que vai ser o amanhã para elas. Jesus se manifesta com essa ideia de evangelho, ou seja, de boas novas. As boas novas é uma notícia boa para aqueles que estão sofrendo. Por isso que lá em Mateus 11, 28, Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Veja, Jesus trazendo boas notícias. Mas essas boas notícias, meus queridos, nós precisamos entender que não tem nada a ver com boas notícias que nós vemos hoje pregado em muitos púlpitos, que são promessas que dizem que você vai receber do Senhor uma herança nesses dias, na sua vida aqui nesse mundo, e que você nasceu para ser próspero, e que as boas notícias estão ligadas a uma vida de riquezas, e que essas boas notícias estão ligadas a que você é filho de Deus, e você deve exigir de Deus a sua herança, a sua parte, aqui nesse tempo que você tem que você deve receber, né? E as pessoas ligam essas coisas ao Evangelho. O Evangelho que nós queremos falar para os irmãos nessa noite não tem nada a ver com isso. O Evangelho que nós queremos falar nessa noite é o Evangelho que vem trazer para os perdidos, para os pecadores, para os desesperançosos, para os que estão achando que a vida tão dura que se resume só a sofrimento, se resume a só luta, se resume a só dor. É isso que o Evangelho veio trazer, principalmente para os eleitos. Então, eu quero destacar aqui, o Evangelho são boas notícias para os pecadores. Na época que Jesus estava vindo, Jesus veio, muitas pessoas estavam desesperançadas. Jesus traz uma mensagem, então, de conforto. Para quem? Para todo mundo? Não, para os eleitos, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. E qual é a mensagem do Evangelho? Que nós precisamos entender qual é a mensagem de boas novas, o que são essas mensagens de boas novas. Então, primeiro, vamos ver o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 1 ao 4, para os irmãos entenderem
sobre o que é essa ideia de evangelho. Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: eu preguei o Evangelho, irmãos, da igreja de Corinto. Eu estou pregando o Evangelho, preguei o Evangelho para vocês. Não segundo minha cabeça, não segundo eu imagino, não segundo minha capacidade intelectual. Eu recebi esse Evangelho. E eu recebi o Evangelho que fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou. Então, que evangelho, que boas notícias são essas? São boas notícias de que Jesus morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Qual é a grande notícia do evangelho? É a gente saber, é os eleitos saber que foram resgatados por Jesus para serem conduzidos à vida eterna. A principal notícia do evangelho. Então, qual é a marca de uma igreja saudável? É a marca do evangelho. A igreja que prega que Jesus morreu na cruz para que o pecador seja resgatado, seja retirado da justiça, da ira de Deus e seja agora conduzido, justificado agora, ele seja conduzido para a eternidade. Esse é o evangelho. O evangelho é esse. E é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: o evangelho que eu preguei é que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que ele morreu pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, evangelho da prosperidade não é evangelho das Escrituras. Evangelho da cura divina não é evangelho das Escrituras. Evangelho da libertação não é o evangelho das Escrituras. Essas coisas, cura, ser liberto, receber bênção, está ligada a uma vida e que a pessoa, por conta da libertação, por conta da salvação, por conta de entender o evangelho, a pessoa vai alcançar essas coisas. E se Deus quiser, para os irmãos entenderem, quando você é alcançado pelo evangelho, se você tiver enfermidade, isso vai ser tirado de você, se Deus quiser. Quando você é alcançado pelo evangelho e você tem um problema financeiro, uma dificuldade na empresa, isso vai ser resolvido se Deus quiser. O efeito do evangelho é a salvação. O principal efeito do evangelho é salvar o pecador. Porque nós tínhamos, meus irmãos, uma dívida com Deus. Nós tínhamos uma causa a ser resolvida com Deus. E somente Jesus pôde resolver esse problema por nós. Então, essas coisas que nós recebemos na caminhada cristã são consequências de sermos crentes. Isso eu quero que os irmãos entendam. E, infelizmente, muitos púlpitos e muitas igrejas confundem isso. Prega-se primeiro no púlpito, por exemplo, sexta-feira da libertação, quarta-feira da cura divina, terça-feira da oração forte. Essas coisas, meus irmãos, são resultados da conversão. Essas coisas não são ferramentas para a conversão, são resultados da conversão. Se você ouviu o evangelho, se você for alcançado pelo evangelho de Jesus, se você se arrepender, se sua vida mudar mesmo, o inimigo sai de sua vida. Se você mudar mesmo sua vida por causa do evangelho, há cura. Se você mudar mesmo sua vida por conta do evangelho, vem uma bênção financeira, mas é se Deus quiser. Essas coisas estão ligadas à vontade de Deus. A primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida, por meio do evangelho, ou que deve ser pregado nos púlpitos por meio da palavra de Deus, é que o evangelho é a pregação que nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Certo? É por isso que nós temos que ter cuidado com muitas pregações aí.
Muitas pregações que estão tirando, colocando o supérfluo como sendo o principal, e o principal está sendo jogado fora, certo? É como dizem aí, estão jogando a bacia d'água com a criança dentro. É isso. Então, o que as boas novas do Evangelho são? Vou mostrar para os irmãos aqui uma coisa. Primeiro ponto. As boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. O que Jesus veio fazer com as boas novas? Jesus veio apontar para os eleitos que a vida deles precisava ser mudada. E também apontar para quem não era eleito que a vida deles também estava com problemas. Então Jesus, pregando o evangelho, falando o evangelho para os eleitos, está dizendo: vocês precisam mudar a sua vida. E por serem eleitos, terão a vida mudada. Isso é um fato. É resultado da pregação de Jesus, a mudança na vida. Ao mesmo tempo, o evangelho condena as pessoas, aponta para elas o seu problema. Para os eleitos, alcança e os traz para a presença de Deus. Para quem não é de Deus, mostra que eles têm vários problemas, várias dificuldades na vida e eles precisam se conscientizar disso. Para os eleitos, salva. O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, salva o eleito. Ao mesmo tempo, o evangelho da cruz mostra a condenação para quem não é dele. É essa a ideia. Ok, meus irmãos? Então, um dos primeiros estágios de se tornar um cristão, meus irmãos, está na compreensão de que nossos problemas fundamentais, nossos principais problemas não estão relacionados com o nosso potencial. Então, uma das primeiras coisas que o cristão deve entender é que nossos problemas não estão relacionados com o nosso potencial, com nossa inteligência, com nossa altura, com o nosso peso, com nossa cor, certo? E nós vemos hoje muito essa conversa de minorias, né? Negros são minorias, gays são minorias, né? Lésbicas são minorias. Na verdade, o principal problema do homem está ligado ao pecado. E como que isso é mostrado? Como que a pessoa enxerga isso? Por meio da pregação do Evangelho. O que é que Paulo disse aqui? O Evangelho que eu preguei fala que Jesus morreu pelos pecados e fala que ele ressuscitou por esse pecador. Então, qual que é o problema do negro? Não é a cor dele, é o pecado. Qual é o problema do branco? Não é a cor dele, é o pecado. Qual é o problema do homossexual? Não é apenas a sua escolha pela questão sexual, é o pecado. A questão do homem, o problema do homem, meus irmãos, é o pecado. Então, Romanos 3, o verso 10 ao 18 diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Qual que é o problema do homem, meus irmãos? Pecado. Toda essa lista que Paulo nos dá aqui, Paulo está falando quando ele olha para Roma, quando ele olha para a civilização romana, e ali, ao escrever o livro, a Carta aos Romanos, Paulo está mostrando para a igreja que está em Roma a situação dos cidadãos romanos, a vida promíscua, cheio de imoralidade. Paulo está dizendo, esses homens não querem saber de Deus, não há um justo no meio deles, e nenhum deles vai buscar Deus. Eles não têm temor de Deus. Por quê? Porque o que causa isso, meus irmãos, é o pecado. Então, a principal mensagem do Evangelho não é, meus irmãos, vai lá para nós, para a gente, que está tudo bem. É o contrário, é falar para a gente que as coisas não estão bem. A mensagem, as boas novas do Evangelho, é dizer para o homem, olha, situações na sua vida precisam mudar. Decisões que você toma,
metas na sua vida, coisas relacionadas à sua família, estão fazendo mal a você. Você precisa mudar isso. Então, o primeiro ponto aqui que nos mostra qual o sentido da ideia de boas novas é que as boas novas não são apenas que tudo está bem conosco. Então, a mensagem de boas novas deve nos conscientizar de que merecemos a morte, e a separação de Deus, que somos, por justiça, objetos da ira de Deus e do seu juízo. Mesmo aos eleitos, mesmo aos crentes dentro da igreja, meus irmãos, nós devemos nos conscientizar de que nós, mesmo salvos, mas um dia estávamos separados de Deus, que um dia estávamos debaixo do juízo e da ira de Deus, e que por causa da morte de Jesus e do sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos aproximados de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é esse. O Evangelho é isso. O Evangelho é nos mostrar quem nós somos por causa de Cristo, quem nós éramos. Quem nós éramos, o que precisamos mudar. A mensagem do Evangelho não é uma palavra que diz que nós estamos bem, mas é uma mensagem que diz que nós precisamos estar sempre melhorando, melhorando, melhorando. Diferente de muitos contextos aí. Segunda ideia de que qual é a mensagem do Evangelho, meus irmãos, é que as boas novas do Evangelho não são apenas que Deus é amor. Não é isso. Né? Nós estamos vendo, meus irmãos, muitos púlpitos aí em que as pessoas estão medindo o que diz, né? Com medo da reação do auditório. Eu vi há pouco uma mensagem do reverendo Leonardo, eu ia falar Leonardo Ravenhill, mas não é do Ravenhill, é de um outro pastor, ele dizendo assim que o pastor tem medo de pregar tal coisa com medo da reação do auditório. Pregar outra coisa com medo da reação do auditório. O pastor diz assim: meu irmão, não pregue para agradar o auditório, pregue para agradar a Deus. Por quê? Porque muitas vezes se prega muito que Deus é amor, que Deus está de braços abertos para abençoar, para dar, para fazer e acontecer. Mas Deus, meus irmãos, precisa ser entendido de forma correta por meio da pregação do Evangelho. Então a Bíblia afirma que Deus é amor, mas essa é a história total. Deus é somente amor. Deus é amor, porém amar não significa ficar de olhos fechados ou deixar fazer o que os filhos querem. Não significa que Deus fecha os olhos e deixa os seus filhos, né, como filhos birrentos, malcriados, né, fazer o que eles bem entendem. Mas não, o amor de Deus é muitas vezes usado para prevenir e às vezes para punir. Então a mensagem do Evangelho deve levar aos irmãos, né, ao auditório, à igreja, a ideia de que o amor de Deus previne e que o amor de Deus muitas vezes pune. Porque muitas vezes o que pensamos sobre o amor divino, né? Pensamos errado sobre o amor divino. Mas, na verdade, Deus deseja santidade de todos os que querem ter um relacionamento com Ele. Deus requer santidade de todos os que querem ter um relacionamento com Ele. Veja o que diz Hebreus 12, versículo 14. Diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que interessante a conjugação verbal do grego dessa palavra seguir. A palavra seguir, a conjugação é o presente imperativo, né? O escritor aos Hebreus está dizendo: faça isso agora. Agora. Faça o quê? Ele diz: faça uma atividade que não é opcional. É uma necessidade. E seguir a santificação é dizer assim: você precisa fazer isso. Você precisa tomar essa atitude agora. Seguir buscando santificação. Por quê? Porque antes da gente ser salvo, o pecado nos perseguia.
E agora o pecado continua perseguindo. Antes de sermos salvos, o pecado nos perseguia. E depois de salvos, o pecado continua perseguindo. Então, ele está sempre atrás de nós, tentando nos dar ordem, tentando nos dominar. Por isso que a mensagem do Evangelho deve dizer para as pessoas: busca a santificação, busca a mudança de vida. Meus queridos, infelizmente, você deve conhecer situações em que as pessoas estão cada vez mais mundanas dentro da igreja. Dentro da igreja, meus irmãos. As pessoas estão vivendo de qualquer jeito e esperando o amor de Deus. Veja a situação, meus irmãos, da igreja. Veja o contexto da igreja. Veja, às vezes, até a amizade que você tem de alguns cristãos. Não entenderam nada do Evangelho. E é resultado de uma pregação equivocada dentro da igreja. Às vezes, meu irmão, as pessoas estão recebendo um alimento que não fortalece, ou que não a conscientiza verdadeiramente de que Deus é amor, mas que Deus também, ele previne e também pune. Então, esse texto, seguir a paz com todos e a santificação, busca nos dar exigência, né, de um esforço diligente. Nos exige buscar, por meio de esforço, essa santificação. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 9, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Será que naquela época não já havia pessoas adorando o corpo, buscando uma melhora no seu corpo, no seu físico, com adoração ao seu porte físico, na época de Paulo? Havia sim, meus irmãos, isso era cultural. Havia os locais ali em Roma, né? Ali na Grécia, por exemplo, tinha um local onde eles faziam corrida, onde eles apostavam corrida, né? E havia as estátuas, verdadeiras artes voltadas para a adoração e culto ao corpo, né? Então, eles tinham deuses para tudo naquela época, na época de Paulo. Então, Paulo vai dizer que não, melhor que você cultuar o corpo é você cultuar a vida piedosa. É mesmo que nós falarmos hoje, meus irmãos. Antes de você preocupar com coisas secundárias na sua vida, preocupe-se com sua vida piedosa, preocupe-se com sua vida santa, preocupe-se com sua vida com Deus. Ou seja, antes de você preocupar com coisas materiais, preocupe-se primeiro com as coisas de Deus. Busque Deus em primeiro lugar, né? Então, essa ideia de santificação, essa busca, mas deve ser nossa tarefa vitalícia. Porque claramente a busca pela santidade requer capacitação e provisão daquele que é santo, que é Deus. Deus nos ajuda a nos santificar? Ajuda, mas você participa também. Você não é passivo na santificação, meu querido. Você é ativo na santificação. Então, ao mesmo tempo, a santidade é um processo. Algo que nós, como crentes, nunca alcançaremos completamente nessa vida. Então, o que o Evangelho deve nos orientar? Deve nos conscientizar? As boas novas. As boas novas devem nos orientar de que Deus não é apenas amor, mas Deus requer de nós uma vida santa, uma vida reta, uma vida piedosa na presença dele, meu irmão. É ir na igreja mesmo, é frequentar os trabalhos mesmo, é vigiar no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho mesmo, se afastar de pessoas que podem te afastar da presença de Deus mesmo, se afastar de coisas na internet, na televisão, que lhe afaste de Deus mesmo. E quando que Paulo diz? Para que tempo é isso? Paulo, presente imperativo, para agora, é para esse momento. Você que está me assistindo nessa noite, você que está assistindo essa live aí,
e você tem uma dificuldade com uma vida santa, veja se não tem alguma coisa prendendo você, veja se não tem alguma coisa dificultando você caminhar numa vida santa, numa vida íntegra diante do Senhor. Então, o que o Evangelho quer nos conscientizar, quer nos orientar? Terceiro ponto, meus irmãos. O Evangelho, ou as Boas Novas, quer nos conscientizar que não são apenas, que Jesus não é apenas o nosso amigo, que Jesus quer ser o nosso amigão. O Evangelho quer nos conscientizar que Jesus não quer ser apenas o nosso amigão, o amigo. O Evangelho, na verdade, mostra que por nossa causa, esse Jesus que muitas pessoas às vezes cantam erroneamente, aí, muitos louvores cantam errado, expressam errado quem é Jesus. O Evangelho quer mostrar que Jesus teve que enfrentar uma das piores mortes da época. Esse Jesus não é apenas um amigo, meus irmãos. Ele quer se mostrar muito mais que isso. Ele quer mostrar para nós que nós estávamos condenados ao inferno, nosso destino era o juízo eterno. E havia uma paga, havia uma cláusula a ser paga, que era difícil demais alguém pagar, porque era morte de cruz, derramamento de sangue, uma morte de cruz terrível, terrível. E a palavra de Deus, fala lá em Isaías 5, de um livro que ninguém poderia abrir, fechado por dentro e por fora com 7 selos, e que diz a palavra de Deus que o anjo vê que nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E o texto diz que João, o apóstolo João, que está vendo isso tudo, começa a chorar, desesperado, porque ninguém podia abrir o livro. Eu já falei para os irmãos o que significa esse livro. Esse livro é a história da igreja. Esse livro é a dinâmica da igreja, é todo o processo da igreja a partir da sua fundação. A igreja foi criada por Jesus, fundada por Jesus, e tem uma história, uma dinâmica ali naquele livro. E somente um foi achado para abrir aquele livro. E quem foi? Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo abriu aquele livro por quê? Porque ele chegou diante de Pilatos e falou assim: tudo bem, Pilatos, eu sou Jesus, o amigão dos crentes, eu sou um amigão. Não precisa matar na cruz, não. Só eu ser o amigão já tá bom. Não, meus queridos. Jesus, quando nasce apontando para a cruz. Jesus caminha durante seus 33 anos em direção à cruz. Todo o processo na vida de Jesus foi matematicamente, milimetricamente pensado para ele ir para a cruz e morrer da pior morte da época, como eu falei, por causa dos eleitos. E aqui, eu não vou falar que Jesus morreu pelo mundo todo, porque Jesus não morreu pelo mundo todo. Isso é uma péssima interpretação da palavra de Deus, uma das mais fracas interpretação, porque quando diz lá, João 8,32, que Deus amou o mundo de tal maneira... João 8,32, meus irmãos, não é isso não, né? Deixa eu confirmar aqui. João 8... Deixa eu confirmar aqui, meus irmãos, para não estar falando coisa errada aqui. Não é: conhecereis a verdade vos libertará. É João 5,39, né, meus irmãos? Agora me perdi aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Me esqueci. Não achei não. Ai, meu Deus. O texto diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira... Quem lembrar aí, meus queridos, coloca aqui no comentário para mim, por favor, que eu esqueci. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A interpretação que muitos colocam é que Deus amou o mundo todo. Mas não é o mundo todo que está ali no original grego, não, meus queridos. A palavra ali, mundo que está escrito ali, não está se referindo à humanidade, às pessoas, está se referindo ao universo, ao cosmos, está se referindo à criação. Está dizendo que Deus amou a criação, tudo que existe no mundo para poder salvar os eleitos. O amor do Senhor está derramado no mundo de que forma?
preservando a vida, mesmo em meio ao mundo mau. Então, Jesus morre pelos eleitos. E é isso que nós precisamos conscientizar diante dessa ideia de evangelho que só fala de coisa boa, que só fala de Jesus como Jesus um amigão. Não, Jesus é alguém que sofreu muito, meus irmãos. Jesus, olha, morreu em nosso lugar, sacrifício expiatório. Jesus morreu para nos regenerar e justificar os eleitos, sacrifício propiciatório. Então a morte de Jesus é a principal mensagem que ele quer trazer para nós. Ele quer mostrar para nós que subiu na cruz no nosso lugar. Veja o que diz Efésios 2, versículo 13. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. O que o Evangelho quer nos mostrar? Nós fomos aproximados de Jesus por causa do sangue dele. O sangue que nos purifica de todo o pecado. Porque era o pecado que fazia separação do homem com Deus. E agora a gente, em Cristo, justificado pelo pecado, temos acesso a Deus. Diante de Deus, nós temos agora a justificação, nós temos a regeneração. E o Senhor, quando olha para nós, ele olha e vê o sacrifício de Jesus por nós, ele vê Cristo em nós e o seu sacrifício. Então, a principal mensagem de Cristo para nós é que ele se sacrificou por nós, é que ele se deu por nós. Romanos 5:9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificado pelo seu sangue. Veja, o sacrifício de Jesus, o derramar do sangue de Jesus, toda aquela cena terrível daquele jovem ali pregado numa cruz, morrendo de uma morte terrível, era para nos justificar pelo seu sangue. Não era para ser nosso amigão somente, não. Colossenses 1, o verso 19 ao 20 diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Ele mesmo se entregou, ele mesmo decidiu ir para a cruz. Ele mesmo, por conta dele mesmo, decidiu fazer com que eu e você nos aproximássemos de Deus. Ele escolheu isso. Por isso, Jesus deve ser considerado mais que um amigo, meus irmãos. Mas a obra de Cristo, ela deve ser descrita como a obra da redenção, ou seja, uma compra pela qual é garantida a liberdade de pessoas oprimidas. A obra de Cristo deve ser descrita como obra da reconciliação, que significa uma inimizade que foi quebrada entre duas pessoas que não se falavam, que não se comunicavam, agora estão unidas por conta da obra de Jesus. A obra de Cristo deve ser descrita como a obra que satisfez a ira de Deus contra as pessoas causada pelo pecado. Cristo satisfez a justiça de Deus. Então, essa mensagem do Evangelho. O Evangelho deve falar isso. Deve falar de um Jesus que morreu na cruz para cumprir a vontade de Deus e para alcançar aqueles que não poderiam por si mesmos pagar ou trazer justiça sobre eles mesmos, porque era impossível por conta do seu estado pecaminoso. Mas Jesus é esse que se dá, é o Cordeiro de Deus que é enviado pelo próprio Deus para morrer pelos eleitos. Então, Cristo não é apenas o nosso amigo, Cristo é o Cordeiro imolado em nosso lugar. Cristo não é apenas o nosso amigo, Cristo é aquele que tomou a nossa culpa. Cristo não é apenas o nosso amigo, Cristo é aquele que venceu os nossos inimigos mortais, o pecado e a morte. Cristo não é apenas o nosso amigo, Cristo é aquele que apaziguou a ira
de Deus sobre nós que era merecida. Nós merecíamos, meus irmãos, a ira do Senhor sobre nós. Então, o Evangelho não é apenas uma mensagem dizendo que Jesus é o nosso amigo, mas é uma mensagem dizendo que alguém se entregou por mim e por você, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, iluminados pelo Espírito Santo, entendendo esta palavra e podendo compartilhar uns com os outros e assim nos fortalecer e assim caminhar na presença do Senhor, glorificando a Jesus, não porque Ele é o nosso amigo, não só isso, mas porque Ele é o Cordeiro de Deus que foi enviado no nosso lugar para retirar de nós a nossa culpa que havia diante de Deus. Então, meus irmãos, o que as boas novas, o que o Evangelho deve nos dizer? As boas novas devem nos dizer, ponto 4, que o Evangelho não é apenas sobre viver corretamente. A mensagem do Evangelho não deve dizer apenas que devemos viver corretamente. Muitas vezes o cristianismo é apresentado apenas como comportamento moral. Então, muitas vezes os cristãos, eles confundem essa ideia de serem crentes apenas pelo comportamento. Mudou o seu comportamento, já traz aí uma ideia de que, eu entendi o Evangelho, eu entendi o cristianismo. Mas não, meus irmãos, de comportamento moral nós temos os muçulmanos, que muitas vezes, muitos deles têm um comportamento muito mais ético do que muitos outros crentes. Nós temos também alguns católicos, têm um comportamento às vezes muito mais ético do que alguns crentes. Então, o Evangelho não é sobre um comportamento ou sobre só viver corretamente. O Evangelho é mais do que isso. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é um reconhecimento de que o homem está desesperado por causa da sua condição espiritual. É uma conscientização de que o nosso estado sem Deus era um estado que nos conduzia para o inferno. Então, o Evangelho, ele pede ao homem que ele se conscientize da sua queda espiritual e não apenas do seu comportamento. Ele não se tornar apenas uma boa pessoa, não se tornar uma pessoa com seu comportamento bem ajustado na sociedade, uma pessoa querida na rua, mas não. O Evangelho deve nos conscientizar de que nós fomos alcançados por Cristo e temos uma vida que nós não merecemos e estamos sendo conduzidos para um lugar que nós não merecemos. Então, quando entendemos isso por meio do Evangelho, que nós não merecemos, que nós éramos condenados ao inferno, que nós tínhamos um estado totalmente depravado, o que é que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã, que nós precisamos produzir na nossa caminhada cristã, meus irmãos? Arrependimento. Primeira coisa, arrependimento. Primeira coisa que um cristão deve ter, meus irmãos, é arrependimento. Porque o cristão, ele não está livre do pecado, não. O cristão, ele não está livre de errar. O cristão, ele não está livre de deslize, de tropeçar, né? De fazer alguma coisa errada. O cristão não está. Mas o cristão deve estar consciente de se arrepender. De que ele errou e ele precisa pedir perdão ao Senhor e pedir ao Senhor que não deixe ele fazer de novo. Assim como a prostituta que foi pega em adultério, e aí Jesus disse, vai e não peques mais. A mesma coisa é o Evangelho, meus irmãos, ele deve nos conscientizar de que nós estamos nesse mundo, de que o pecado jaz ao nosso redor, né? Que nós não temos como fugir de errar, de tropeçar, mas nós precisamos ter o sentimento de arrependimento. Esse arrependimento, meus irmãos, não é um arrependimento de um remorso falso, de um sentimento que bate dentro do coração e que não produz nenhuma mudança. Mas esse arrependimento é um arrependimento que traz uma nova maneira de você se comportar diante das questões que te prendem por causa do pecado.
é um abandono de certos hábitos, é um lutar para que você não seja dominado por certas questões pecaminosas, é uma luta mesmo, é uma guerra, né? Como Paulo fala em Gálatas, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra principados e potestades, contra espíritos, contra isso, contra aquilo. Nós devemos lutar, meus irmãos, para poder fugir do pecado o máximo possível. Então, como nós vamos fazer isso? Nós caímos e nos arrependemos, e o arrependimento deve fazer com que nós abandonemos certos comportamentos. E depois do arrependimento, o que nós precisamos entender sobre que a vida cristã não é apenas sobre uma vida correta? Nós precisamos, depois do arrependimento, termos fé. Termos fé. Porque não adianta você orar, se arrepender e não crer que foi perdoado. E não crer que o Senhor te alcançou. E não crer que o Senhor pode mudar essa situação. Não adianta você orar pedindo perdão ao Senhor por conta de uma vida difícil que você está vivendo, resultado de maus hábitos do pecado, e não crer que o Senhor te justificou, que o Senhor te perdoou. Então nós precisamos de fé. E essa fé não é uma fé irracional, né? Ou uma fé ligada a dobrar a bênção financeira, ou uma fé ligada ao alcance de um milagre ou coisa parecida. Não, essa fé está ligada ao descanso. Essa fé está ligada à confiança. O Evangelho deve proporcionar isso, deve mostrar para o crente que Cristo nos chama para o arrependimento. Ele nos perdoa e Ele nos chama a ter fé, crer no seu perdão. Crer de que forma? Descansando e confiando no Senhor. Então, meus irmãos, para podermos entender o Evangelho, para podermos entender de que forma esse Evangelho deve ser pregado, nós precisamos então desses 4 pontos. Esses 4 pontos nos mostram alguns equívocos relacionados à ideia de boas novas. Primeiro, a gente precisa entender que as boas novas não são apenas e que tudo está bem conosco. O Evangelho deve nos conscientizar de que nós precisamos sempre estar melhorando, sempre mudando, sempre nos esforçando a estar melhor na presença de Deus. Segundo ponto, nos diz que as boas novas não são apenas que Deus é amor. Então nós precisamos ser conscientizados por meio da pregação do Evangelho, que Deus previne, que Deus pune, que Deus deseja uma vida santa, que Deus deseja que a gente busque isso com todo esforço, com uma necessidade, como se fosse um alimento que a gente precisa, como se fosse uma água que a gente bebe, né? As boas novas não devem ser entendidas apenas que Jesus quer ser nosso amigo. Esse é o ponto 3. Jesus não quer ser só nosso amigão, não. Mas o Evangelho deve ser pregado de forma a nos conscientizar de que Jesus morreu na cruz no nosso lugar, e que Jesus é o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Ele é muito mais do que nosso amigo, meus irmãos. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso justificador. E por último, as boas novas, elas não devem ser entendidas apenas que devemos viver corretamente, ou que devemos ser crentes apenas com uma vida ética, moral, com bom comportamento. Mas, meus irmãos, o Evangelho deve nos mostrar que nós precisamos ter uma vida de arrependimento, de abandono de certos hábitos, de certos costumes, de abandono de certas atitudes que não agradam a Deus. E depois do arrependimento, temos que ter fé. O Evangelho precisa nos mostrar que, crendo no Senhor, que descansando no Senhor, nós entendemos que as nossas orações estão sendo recebidas, que o nosso clamor por arrependimento, por mudança está sendo recebido, que quando nós clamamos, pedimos ao Senhor, Ele está nos ouvindo. Ou seja, precisamos desse arrependimento, precisamos dessa fé, precisamos desse comportamento. E precisamos entender, então, a terceira marca de uma igreja saudável. É o Evangelho. O Evangelho que nos fala que nem tudo está bem conosco. O Evangelho que nos fala que Deus não é somente amor. O Evangelho que nos fala que Jesus não quer ser só nosso amigo. E o Evangelho que nos fala que a ideia não é viver só corretamente,
mas ter uma vida de arrependimento e de fé. É isso aí, meus queridos irmãos, meus queridos que nos acompanham nessa noite. Essa é a nossa base de estudo desse dia. Terceira marca de uma igreja saudável, o Evangelho. Espero que o Senhor tenha nos instruído, tenha aberto nossa mente, tenha dado a nós o entendimento correto desse estudo, e quero agradecer aos queridos irmãos que estiveram conosco nessa noite, pedindo aos queridos irmãos que continuem nos acompanhando, nos ajudando nesses estudos, e se Deus quiser, na próxima quinta-feira, quando nós estivermos aqui, nós vamos estudar a quarta marca de uma igreja saudável, que é o entendimento bíblico de conversão. Né? Num tempo que nós estamos vendo muitos crentes nominais, próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos para a marca 4. Um entendimento correto sobre o que é conversão. Então é isso aí, meus irmãos. Aguardo os queridos na próxima quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Quero mandar um abraço aqui para... Eu estou vendo aqui Kelly, deixa eu ver quem mais está aqui. Kelly, Natália, acho que a minha sobrinha está aqui. Helenice, Adenilson, Dona Estela lá de São Paulo está aqui. Gabriel, muito obrigado, meus queridos, pela ajuda. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. E até a próxima quinta-feira, quando nós estaremos aqui estudando mais um pouco da palavra de Deus. Agradeço a todos os queridos que esteja nos ajudando e nos abençoando. Vamos orar aqui terminar fazendo oração pelo sogro Adelino. Deixa eu ver quem está pedindo para orar pelo Adelino. Pelo Adelino que foi internado. Vamos orar pelo seu Adelino e estaremos encerrando nosso estudo bíblico em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso de estudo da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, nessa noite, a Tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um dos queridos irmãos que estudaram, ó Deus, que prestaram atenção, que guardaram tempo, ó Deus, para estudar, ó Deus, a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, Tua graça, Tua misericórdia, para que esse ensino, ó Deus, venha alcançar o entendimento dos irmãos e venha, ó Deus, abrir, ó Deus, a sua mente para aprender, ó Deus, e para viver também a Tua Palavra que nós estudamos nessa noite. Pedimos também, ó Deus, pelo Adelino, que foi internado, ó Deus. Tu conheces, ó Deus, essa vida. Tu conheces, ó Deus, a sua necessidade. Tu sabes, ó Deus, o porquê dele estar passando por esse momento. Também, ó Deus, a sua família. Ó Deus, dá forças a seus familiares. Dá forças, ó Deus, a seu Adelino. Dá forças, ó Deus, e que em nome de Jesus ele possa superar esse momento difícil. Capacidade, ó Deus, aos médicos. Dá capacidade, ó Deus, aos enfermeiros, para poder atender, ó Deus, de forma correta, de forma sábia. Ó Deus, para que o Senhor Adelino tenha ali, ó Deus, um tempo de conforto, um tempo, ó Deus, de zelo, Pai, em nome de Jesus. Pedimos, ó Pai, cuida dele, derrama a Tua providência sobre a sua vida e também sobre cada um dos queridos irmãos que estão nos assistindo. Pedimos Tua bênção, Tua graça nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. É isso, meus queridos irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até próxima quinta-feira, se Deus quiser.